Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, fãs de duas rodas, bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da quinta etapa do AMA Motocross, que rolou neste final de semana em Southwick, no estado de Nova York. Nova York não é só apenas uma cidade, é um estado também. O bicho pegou. Tivemos uma pista, né? Essa etapa é muito conhecida por divisão, né? Porque, poxa, divisão não tem nada a ver, né? Supercross que tem a divisória da 250 é divisão entre homens e meninos. É uma pista super tradicional, super brutal, vamos dizer assim, né? Onde separa homens de meninos. Então ali os pilotos vão ao máximo, a pista detona, exige ao máximo dos pilotos, até que, na minha opinião, as corridas ficam meio monótonas na parte final, né? Onde os homens já se mostraram que são bem preparados e já definiram o resultado logo no começo. E nessa etapa não foi diferente, né? Os principais pilotos já saíram na frente e a briga ficou pelo pelotão de trás, né? A disputa do pódio e o outro pelotão se recuperando de péssimas largadas ou tombos. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar do que aconteceu tudo nessa etapa. É uma etapa que é super tradicional dos europeus, né? Muitos pilotos europeus vêm correr, utilizam essa etapa aí para botar o seu nome em evidência, atingir bons resultados, representar bem seus patrocinadores, pois na Europa é super tradicional os pilotos treinarem muito na areia. Por quê, Gê? Porque na Europa chove muito, então o único lugar que dá para treinar normalmente é na areia, né? Então muitos pilotos utilizam essa etapa aí para chamar a atenção, botar seu nome na marca. E normalmente os pilotos que vêm da Europa correr do MXGP para correr o AMA é onde eles obtêm as primeiras vitórias, os melhores resultados, e dessa vez não foi diferente, né? Jorge Prado abriu a boca, falou quais são os seus problemas que ele teve desde a chegada dos Estados Unidos. Teve fraturas, teve machucados, né? Teve que se afastar um pouco das pistas por um tempo, deixou off, e agora ele veio à tona com tudo isso, mudança de moto, acerto, então mostrou aí, falou, né, por que estava tão abaixo dos seus resultados. Teve um bom resultado nesse final de semana, foi o piloto mais rápido no segundo qualifying, terceiro na geral no primeiro, né, a pista detonou no segundo, ele foi o mais rápido. Então, mas treino é treino, corrida é corrida. Então acompanhem tudo aí que a gente reuniu de notícias dessa etapa de Southwick, tem bastante coisa. Roda a vinheta, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalece a firma, nos fortalece a crescer mais, atingir mais pessoas, ao nosso esporte crescer e com isso a gente trazer novos participantes, tirar dúvidas de vocês, ter novos produtos para testar, desenvolver e passar para vocês o que serve, o que não serve, os prós e os contras. Mas é isso aí, vamos para cima! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, essa etapa não foi diferente, como eu falei, né? Foi brutal, né? Ali separou homens e meninos e muitos pilotos que se afobaram, né? Começaram com tudo, pregaram, né? No meio da bateria, dos 10 minutos já começava a perder o ritmo e aí aquele negócio vai virando um inferno, né? Tem igual aquele áudio que tem no Instagram, né? Acaba,
acaba, pelo amor de Deus, acaba. E é tipo isso, né? Imagina os últimos 5 minutos ali, é total sobrevivência. A areia vai pegando o piloto, você vai perdendo a força, vai perdendo a precisão, às vezes a frente em terra te derruba. Isso que a pista estava bem compactada, choveu antes, então não deixou tão técnica, vamos dizer assim, na minha opinião, né? Na segunda bateria a pista estava super detonada, aí que foi exigindo mais dos pilotos. Mas foi uma etapa, como eu falei, divisão de meninos e homens. A parte, né, essa pista de areia não favorece, né, mas os europeus sempre se sobressaem por, na Europa, chover muito, então na pré-temporada, que é o inverno, eles treinam muito na areia, o terreno mais fofo, porque ter condições de treinar. Se eles não treinarem não treinar na areia ou nessas condições, eles não conseguem treinar, e é o período que eles precisam botar horas em cima da moto, desenvolver equipamento. Então a pista detona, exige bastante, então os pilotos já fazem a pré-temporada nesse estilo de pista e normalmente se sobressai, né? Já nos Estados Unidos é uma pista mais arenosa, só que o americano ele é meio Nutella, vamos dizer assim, nesse quesito, que ele não gosta de treinar na lama, não gosta de sujar a moto, e a terra e a areia dos Estados Unidos, ela acaba com a moto, é impressionante, ela esfola a moto inteira, ela picota tudo os plásticos, as rodas, então o americano gosta de tudo bonitinho, tudo, então quando chove, lama, é difícil até abrirem as pistas, né? Então essa é a grande diferença. Tivemos aí Hayden Deegan, né, botando para fora aí, falando que não se vê o motivo de ficar na 250, né? Ele tá dominando há 2 anos aí no motocross, não vê que tem alguém que ele tenha que bater ou ser mais rápido, ou alguém que possa destronar ele, né, tirar esse trono dele aí, que ele com certeza vai ser campeão esse ano, né, tem tudo para acontecer, né, no motocross a gente sabe que no piscar de olhos tudo muda, né, então ele já deixou o seu recado, né, para os pilotos da 450, que ano que vem, motocross, pode esperar que ele vai com tudo, né, ele fala que gosta, que tem sonhos altos, né, que sonha alto, que é o objetivo dele, e com certeza ano que vem vai com tudo, né, provavelmente ele faça o Supercross de 250 e migre para 450 no motocross, como o RJ tá fazendo essa temporada. Então a gente espera que ele tenha um bom Supercross, que não se machuque e consiga entrar aí e bater de frente com esses caras, né, que ele é acostumado já na 250, vamos dizer assim, né, é educar os caras, educar entre termos, né, ele fala mal, isso e aquilo, aponta o dedo, eu sou o cara. E na 450 é outro nível, né, ali, o Jet já sabendo disso, já cutucou ele, né, até após a bateria ele coloca o relógio, a câmera vem, ele imita o Hayden Deegan numa dancinha que ele fez no TikTok, alguma coisa assim, num vídeo que tem no Hayden Deegan, ele imita, mostra a língua, tudo, né, então já estão cutucando o Hayden Deegan, né, tipo, chama, então vem que o bicho vai pegar pro teu lado aí, vamos ver se você é o cara também na 450, né, na 250 você tá dominando, mas na 450 é outro nível, então já deu essa treta aí, entre termos começou já essa treta entre Hayden Deegan e Jet Lawrence, e falando de Jet Lawrence, o cara é impressionante, né, cara, porra, o cara andou mais uma etapa perfeito, né, ele já executa na largada, não que os caras deixam, né, ele tem um acerto, a técnica, tudo, consegue sair na frente, e aí ele praticamente, não que administra o resultado, né, ele aperta quando precisa, ou ataca no começo de prova, então deu mais um passeio, deu mais uma aula para os seus concorrentes, né, Toma que tentou, mas as largadas têm sido seu tendão de Aquiles, e vamos dizer assim, né, todo mundo zoou, tirou sarro do Sexton, né, mas olha o que o cara tá fazendo em cima de todo mundo, né, novamente com outros, né, e em cima do Tomac, né, todo mundo falava, ele foi campeão por causa que o Tomac não correu, isso e aquilo, mas Jet tem mostrado aí que não foi sorte, né, e também não faltou ninguém, ele realmente teve a temporada perfeita. Falando de Jet, falando da temporada perfeita, né, ele ainda continua perfeito. De 21 corridas, ele perdeu um overall até agora. Ó, incrível, né? O cara de 21 corridas, ele perdeu um overall, já perdeu mais baterias,
mas perdeu um overall até agora. É impressionante os resultados que ele tem, né? Até o Carmichael, o Villopoto fala, cara, é impressionante os resultados que esse piá tem com pouca idade, né? Muitos pilotos demoram até se acertar, até entender correr a 450, até ajustar a moto, e o quão o Jett já subiu dominando e acertando a moto, né? Não tendo problemas com a moto, ou o seu talento se sobressaindo, né? Já seu irmão fala que a moto tem que estar muito precisa pro Hunter, para dar seu 100%, a moto tem que estar perfeita. E pro Jett, às vezes a moto tá 80%, ele consegue se sobressair. Na locução, né, o pessoal comenta, né, que entrevistaram o Johnny O'Mara, e o Johnny O'Mara ficou super surpreso, né, com o pessoal da HRC na questão do empenho do pessoal desenvolver a moto, fazer a moto competitiva, tá em cima dos pilotos, exigindo informações, isso, tudo, aquilo. Até vou mostrar para vocês ali daqui a pouco os equipamentos para eles adquirirem data, né, que é a informação, né, como tá agindo a moto, tanto na suspensão traseira como na suspensão dianteira, né, não só HRC, a gente já viu isso também na KTM do Plessinger. Então ele ficou surpreso, né? Para quem não conhece, o Johnny O'Mara dominou, né, nos anos 80, 90 ali, se eu não me engano ele foi 4 ou 5 vezes campeão do AMA, e ele treinou muitos pilotos, né? Treinou Carmichael, treinou até acho que o próprio Bubba, ele treinou uma época, se eu não me engano. O Carmichael é 110% de certeza, o Bubba eu não sei. Então ele influenciou e treinou muitos pilotos, né, que foram campeões, aprenderam com ele e depois partiram sozinho. E desde que Jett e o Hunter estão na HRC, ele tem sido o treinador dos meninos, tem eles deixado os meninos debaixo das asas dele. Quem não conhece, o Johnny O'Mara também é um cara, um super atleta ainda, né? O cara faz triatlo, corrida, mountain bike. Então até ele tem 2 próteses no joelho, né? Para quem não, por causa do menisco, de tanto impacto, né? Ele teve que fazer cirurgias, tudo. Então quem tem problema menisco sabe a questão de dor, essas coisas, para ver como que o cara é intenso de treinamento. Até o próprio Carmichael falou que aprendeu muito com ele em questão de treinamento e outras coisas, e ele tem sido também por trás das cenas um dos grandes mentores aí dos dois Lawrence. Então tivemos o retorno de Justin Barcia, né, que é nativo aí de Nova York, bem próximo da região ali, a corrida. Vamos ter o retorno de Chase Sexton e Antônio Cairoli, né, fazendo a sua estreia com a Ducati, né, tendo a estreia da Ducati na próxima etapa, né, em Redbud. Então teremos Chase Sexton de volta. Vamos ver aí se ele vai bater de frente com o Jett e o Tomac. Será que ele vai tirar esse domínio do Jett? Vamos ter Cairoli. Na minha opinião, o Cairoli tá numa boa fase, tá desenvolvendo a moto, tá feliz. Eu acho que talvez eles não se ponha tanta pressão como ele se botou na KTM, né, andando, que ele foi, tipo, caiu de paraquedas ali, fez uma preparação boa, andou muito bem no Mundial de Motocross nessa última etapa de Metro Brasil. Então, na minha opinião, acredito que o Cairoli tem chance de brigar entre os 5 primeiros. Falando agora de Justin Cooper, cara, o Justin Cooper mais uma vez foi o piloto mais rápido dos treinos, né? Bateu o tempo ali do Jett e do Prado, porém nas corridas ele não tem conseguido botar em prática isso, né? Por que será? Então, que a gente fala, né? Treino é treino, corrida é corrida, é só uma volta. Então, com certeza as largadas têm prejudicado ele, porém ele tem feito boas largadas, às vezes, e vai ficando para trás no pelotão, às vezes se põe em pressão, não tá confiante, ou a parte física, né? Então o cara tem que saber acertar todos esses pequenos detalhes para conseguir bater o resultado, né? Vencer, tá brigando lá na frente. Ele já fez um ótimo segundo lugar em Pala na abertura, mas depois ele foi bem inconstante, né? Quarto, quinto, sexto, tem mantido atrás do pelotão ali, mesmo tendo boas largadas. Nessa etapa não largou bem e teve que vir de trás ali, fazendo top 6 nas 2 baterias. Deixa eu ver o que mais aqui. Falando de Prado agora, antes da gente começar com as notícias que a gente conseguiu, Prado deixou claro que antes de começar, quando ele veio para os Estados Unidos,
Logo no começo ele acabou caindo e machucando o dedão, teve que ficar 2 ou 3 semanas parado, voltou, começou a treinar Supercross, acabou caindo e ficou também um tempo fora. Acho que no terceiro treino ele acabou caindo nas costelas, acabou ficando um tempo fora. Então, antes de Anaheim 1, que foi a primeira etapa, ele treinou apenas 13 vezes de moto no Supercross, então é muito pouco, né? Para um piloto se desenvolver, um piloto que não está acostumado a se desenvolver para o Supercross e acertar a moto, né? Não é só você estar acostumado com o teu equipamento ali, mexe só na suspensão. Não. É uma moto nova, motor é diferente, funciona diferente, então você saber ajustar tudo isso, pressão, né? Não é só isso também, né? Mudou de país, alimentação diferente, o cronograma é diferente, então, cara, são muitas coisas que o cara tem que se adaptar. Apesar do cara ser campeão mundial e se adaptar rapidamente, já ter participado antes, é um processo totalmente diferente por você estar mudando vamos dizer assim, mudou da equipe, é uma coisa assim, mudar de casa, né? Você tem que se readaptar tudo de novo, é um processo. Tem pessoas que é um pouco mais rápido, tem pessoas que é um pouco mais lento, porém ele com certeza sofreu com isso, então isso mostrou aí que ele falou por isso que ele tá tendo um rendimento bem abaixo. Aí machucou o ombro na segunda etapa, voltou meio que em cima da hora até acertar a moto, se sentir confortável fisicamente, né? Não teve uma pré-temporada ideal, tanto não treinou muito Supercross e muito menos motocross, então, cara, tá sendo uma bola de neve, né? Começa as corridas nos Estados Unidos, se você não tá com o equipamento acertado ou teu corpo pronto, cara, não tem muito o que fazer, porque é corrida atrás de corrida. Antes era 3 finais de semana, descansava 1, agora como tem uma etapa a menos, eles estão fazendo 4, 4 e 3. Então, são 4 corridas, é praticamente um mês correndo, descansa um final de semana, mais um mês correndo, descansa um final de semana, mais 3 corridas, acabou o campeonato. Cara, é um piscar de olhos, acabou, é muito rápido, né? Eu que participei do uma Supercross, cara, começava a primeira etapa, eu já sabia, quando começava a primeira corrida, era um piscar de olho, eu já tava na sexta etapa, ou na quinta etapa, que eu já tinha que voltar pro Brasil, passava no piscar de olhos, muito rápido, então você não consegue trabalhar, você tem que descansar para as corridas, não tem muito tempo, viajar para lá, para cá, cara, é bem difícil, então ele botou para fora, também não tem se adaptado com a moto, porém, nessa etapa da areia, andou muito, é uma coisa que me chamou muita atenção, vou estar falando na MX1, é o posicionamento, né? Como ele e o Jet andam muito parecido, preciso com a moto, o quadril encaixado, o joelho semiflexionado, sempre firme, preciso na moto, né? As outras pilotos meio solto, com as costas solta, né? O core solto, então é impressionante como eles encaixam o quadril, anda com o core apertado e firme na moto aqui o tempo inteiro, né? Muito parecido como eles trabalhavam a bunda também, forçando o quadro da moto, quando a moto batia nas ondulações, eles batiam contra a moto, para a moto cuspir para frente, né? Então são trabalhos de perna, core, que favorece ele, porque os pilotos são muito bem treinados nesse tipo de pista, de areia, né? Os outros pilotos, às vezes, cansados, você já conseguia ver a moto balançando, acelerando no lugar errado, ou afundando muito a moto, então foi bem, vamos dizer assim, foi bem puxado, e incrível, né, como os dois pilotos andam muito próximos, se desenvolveram nesse estilo de pista, né, quem não sabe, o Jet veio da Austrália, foi para a Europa, né, depois que ele migrou para os Estados Unidos, então ele, até em 2000, o PP foi numa etapa 2017 ou 2018, pro italiano, de motocross, no italiano no mundial, que era dele, andou no europeu, quem ganhou foi o Jet, em Ottaviano, se não me engano, e até na entrevista tem o locutor do MXGP, né, o Paul Malin, que ele tava a esposa dele junto, né, depois foram conversar com o Jet, que ele tinha ganhado, né, ela falou bem assim, nossa, mas você não tem nenhum músculo, você não é forte, né, como que você ganhou em uma pista brutal, né, que era uma pista era areia e tal, né, aí ele fala brincando, eu ganhei porque eu realmente não tenho músculo, por isso que não cansa e tal, não travou o braço, mas eu consegui levar e ganhar, né, e então era impressionante isso daí. Então os pilotos já se desenvolveram nesse estilo de pista, né? Então na areia eles já tem um degrau a mais, né? O irmão dele já venceu na areia, foi a primeira vitória na 250, foi na areia. Tom Vial também, que veio da Europa, então é normal os pilotos europeus que vêm do MXGP se darem bem na etapa de Salt Week. Então essas foram um pouco das notícias que eu reuni. Agora eu vou trazer para vocês tudo que a mídia especializada de fora
conseguiu obter nessa etapa, e depois vamos falar das baterias. Bah! Informação nunca é demais, então a Honda tem trabalhado, não só a Honda como a KTM, né, nesses sensores, nessas leituras da suspensão, junto aos pilotos para ter a melhor performance. Os fãs em Salt Lake não decepcionaram mesmo com a previsão de chuva e o tempo úmido. Pela manhã eles já estavam presentes com as motosserras. Nos treinos, Tomac foi pego fazendo piadas com Plessinger, né? Será que essa dupla para a próxima temporada vai dar boa? Será que eles já estão começando a interagir, já que a próxima temporada serão companheiros de equipe na KTM? Os pilotos têm vivido no precipício, né? Principalmente alimentação, parte física, e Jason Anderson foi pego aí com uma infecção no estômago, terminou as baterias se arrastando. A primeira bateria ele confessou que vomitou mais de 2 vezes no capacete. As largadas têm sido o tendão de Aquiles de Eli Tomac. Como a gente pode ver, eles têm trabalhado de todas as formas, até no pezinho aí para o piloto atingir sua melhor performance. Falando em largada, é proibido pelo regulamento você arrumar na frente do gate, mas em Salt Lake, a pista de areia, você sair na frente do seu treino, com pouco tempo de treino, é super essencial. Aqui o Jet foi pego arrumando a frente do gate, porém era no treino classificatório e é permitido, então os pilotos estavam fazendo de tudo para sair na frente já nos treinos. O Tomac tem sofrido com as largadas, apenas um hole shot até agora na etapa de High Point, onde ele acabou vencendo a bateria, mas o piloto tem sofrido, tem obtido péssimos resultados devido às péssimas largadas. Salt Lake é uma pista brutal, os pilotos tentam fugir ao máximo dos buracos. Aqui, Cooper Ebb foi pego aí andando nas beiradas da pista para tentar fugir ao máximo dos buracos e ter maior tração. Case Cocker é o piloto que teve a fratura no fêmur na pré-temporada, ficou supercross inteiro, tem surpreendido no motocross, mas nessa etapa, no primeiro treino, acabou caindo e deslocando o ombro e saindo de cena da etapa. Infelizmente, ele não tem nada para a próxima temporada ainda, mas está tentando atingir seus resultados e abrir alguns olhos para a próxima temporada. Infelizmente, o azar tem batido na porta dele. Cada etapa do AMA, a organização escolhe um piloto para homenagear, ou um piloto que foi muito bom para representar, né? E Cairoli esteve presente nessa etapa e levou o prêmio, a homenagem aí do pessoal do AMA. Algumas novas caras acabaram aparecendo nesta etapa. Josh Todt, o piloto que anda no GNCC, ganhou a última etapa, esteve presente tentando a sorte no motocross. Não teve ótimos resultados, mas quebrando entre os 20. O piloto Joey Crow, que já foi piloto da Club MX, teve alguns tombos, algumas fraturas, se afastou do campeonato profissional e nessa etapa resolveu aparecer. Quebrou entre os 10 na primeira bateria da 450 por provavelmente 20 minutos, mas no final a parte física lhe pegou. Hayden Deegan tem sido um monstro na 250 nessa temporada. Eu espero que ele tenha ótimos resultados, feche o campeonato com antecedência e ainda possa alinhar em alguma etapa com a 450. Ele já vem falando que vem treinando de 450 para se preparar para a próxima temporada, que é 100% certeza que ele irá alinhar de 450 no motocross. A primeira curva em Salt Lake é sempre essa confusão. Até na foto a gente não consegue identificar muitos pilotos, mas houve bastante tombo, bastante toque nessa primeira curva. Hayden Deegan fazendo a festa dos fãs após celebrar a sua vitória nas 2 baterias do AMA Motocross. Pessoal, o Hayden Deegan tem lançado, tem falado e tem feito, né? Ele tem matado a cobra e mostrado o pau, né? Vamos dizer assim, né? E dessa vez foi mais um passeio dele, né? Na segunda bateria ele sofreu um pouquinho mais, na minha opinião. Não foi tão fácil, porque Kitchen atacou ele atacou o começo de prova, ele teve que apertar, né? E depois ele teve o Yoshimoda que estava presente ali, foi a bateria toda, né? 8, 9 segundos foi mantendo, dava para ver que o Hayden estava às vezes administrando alguns pontos, não estava cometendo loucuras, estava testando, pulando os buracos, então ele estava no flow, não estava naquela pressão, né? Claro, o cara não tá 2, 3 segundos, o cara tá 8, eu posso errar, posso mudar, e como ele ia mantendo a diferença, às vezes o braço não pegou, o cara passeia, né? Fez 2 ótimas largadas e trouxe a Star Racing
para a vitória mais uma vez aí e despachando na pontuação, né, na frente. Já vamos falar da pontuação. Então Hayden tem mostrado aí que realmente está pronto para ir para 450, realmente não tem ninguém para bater ele na 250, ele não se vê nisso e na minha opinião ele tá certo, não tá falando besteira e tá deixando de evoluir, né, porque ele tá começando a fazer os caras a puxarem ele, né, em vez dele ir para 450, ou vai bater de frente ou ele vai ter que se coçar e dar um jeito de vencer esses caras. Então vamos ver como que vai ser o motocross de Hayden Deegan na 450 na próxima temporada. Nessa etapa levou as duas baterias, vamos dizer assim, passeou, né? Então, na primeira bateria ele foi 3 segundos mais rápido do que todo o pelotão da segunda melhor volta. Na segunda bateria ele foi apenas 500 milésimos de Kitchen, já vamos estar falando dessa diferença. E depois do Kitchen, 2,5. Então, cara, ele tinha na manga aí 2 segundos e meio fácil em ambas baterias do pelotão, né? Kitchen, falando agora de Kitchen, é um piloto que tem potencial para andar junto com o Hayden Deegan, porém não tem a parte física, na minha opinião, né? Na primeira bateria ele teve que veio de sexto, veio ganhando terreno ali, o Vial caiu, ele veio, colou no Mosman, e porém, cara, ele atacava o Mosman, ia para cima e tal, gasta energia você tá atrás do cara, tem que ultrapassar, porque você tem que ficar fazendo força o tempo inteiro. A Star é muito forte, né, a moto do Mosman, e o Mosman também estava preciso, não cansou, e o Kitchen tentou, descansava um pouco, tentava de novo. Então, nisso daí, o Hayden, vamos dizer assim, era mais rápido que o Mosman, já tinha aberto a diferença, botou seus 3 segundos por volta ali na primeira bateria e depois só administrou, né? Salvou energia total para a segunda bateria. E o Kitchen teve que sofrer ali, e somente no final, que a moto do Mosman abriu o bico, perdeu potência, ele diminuiu o ritmo, o Kitchen conseguiu passar ele, fazer um segundo, né? O Mosman ainda perdeu o terceiro lugar pro Tom Vial, que andou muito. Se eu não me engano, ele caiu na primeira ou na segunda volta e fez uma prova de recuperação, veio de 10º, veio recuperando. O pessoal foi morrendo, ele foi passando, e ganhou de bandeja o terceiro lugar ali ainda do Mosman por causa da moto, mas tem que tirar o chapéu. O cara andou e muito, né? O Tom Vial andou para um carai. Ele foi à mão também, né? Eu acho que se ele tivesse largado, não tivesse caído ou tivesse largado melhor, era o cara que ia dar combate com o Hayden Deegan aí na primeira bateria. Então, isso foi um pouco da primeira bateria. Quem chamou a atenção também foi o Michael Rapp, piloto da Triumph, que largou muito bem, né? O piloto europeu, que tem acostumado no MXGP, anda muito bem na areia, fez um 5º lugar, brigou ali quarto, quinto, tava em quarto, né? Depois perdeu pro Tom Vial, depois o Tom Vial passou o Mosman acabou terminando em quarto, mas um ótimo resultado pro piloto europeu aí, que fez um 5º lugar na primeira bateria. Quem chamou a atenção na primeira bateria foi Yoshimoda também, que caiu 2 vezes, caiu na largada, depois ele caiu mais um tombo, então ele veio de 30º, na primeira volta ele passou em 32º, na segunda ele passou em 34º. Veio, fez um 10º, uma ótima recuperação. Com 20 minutos de bateria, vocês têm noção, ele estava em 18º. Então em 10 minutos mais 2 voltas, ele recuperou 8 posições ali do pelotão. Não é fácil. Teve piloto, como eu falei, muitos pilotos morreram fisicamente, mas não teve nenhum abandono, nada, então tem que tirar o chapéu. Outro piloto que chamou a atenção foi Seth Remaker, que estava brigando nas primeiras voltas ali entre os 3 primeiros, acabou caindo, também veio de 10º alguma coisa para 9º. Foi um bom resultado para ele, se desgastou bastante, né? Acho que os pilotos que mais se desgastaram na primeira bateria foi Tom Vial, Seth Remaker e Yoshimoda, e faltou um gásinho na segunda, né? Na segunda, Hayden Deegan sai na frente novamente e fala, vejo vocês no pódio. Aí ficou a disputa para o segundo lugar, vamos dizer assim, né? O Kitchen consegue já se livrar do pelotão, é por isso que eu falei da diferença do Hayden para os outros pilotos, né? Na primeira bateria ele meteu 3, porque o Mosman segurou o Kitchen. Na segunda bateria o Kitchen já consegue sair em segundo, ou se livra rápido do pelotão, vai para segundo, e vai para cima, né? O Hayden chega a abrir 3 ou 2,5 segundos na primeira volta, segunda volta, depois ele diminui para 1 segundo, e fica ali 2, 1, 2, 10 minutos, né, de pura magia e emoção, como meu amigo Leandro Silva fala. Aí prega a parte física dele, aí ele sobe o tempo. O Hayden Deegan, olha, cansou agora,
vou manter mais 2 voltas o ritmo. Depois ele só soube administrar a vitória, né? O Kitchen perdeu, conseguiu salvar um terceiro, salvar não, conseguiu diminuir a velocidade e manter o ritmo para salvar um terceiro lugar. Chegou até a perder o terceiro lugar, né, pro Mosiman. O Mosiman passa ele, logo em seguida ele vai lá e ataca, repassa o Mosiman, né? E com isso, vamos dizer assim, quando você, às vezes na 250, as motos, você tem que andar o tempo inteiro 100%, quando você vai passar o piloto, você tem que dar 110%, né? Às vezes ele passou de passagem o Kitchen vai lá e dá o troco nele, e ele tem que, vamos dizer assim, quando na hora que o cara dá aquela, passei o cara, agora é só me concentrar em mim, eu chego, tem que puxar o ritmo novamente, né? Puta, daí o Mosiman não conseguiu atacar, passar ele. Nesse meio termo, Yoshimoda também largou muito bem, já foi para segundo lugar. Quando ele conseguiu se livrar do Kitchen e do Mosiman, já tinha a diferença de 8 a 9 segundos, é o que ele conseguiu manter até o final. Lembrando que o Yoshimoda é muito forte fisicamente e foi o vencedor da etapa do ano passado. Caiu na primeira bateria e ganhou a segunda bateria. Isso mostra que o japonês é muito bem preparado fisicamente, mas porém teve que fazer provas de recuperação aí e não conseguiu atingir um bom resultado. Acho que devido à primeira bateria faltou ter se desgastado bastante para se recuperar. Tom Vial na segunda largou muito bem, mas logo no começo perdeu muitas posições, conseguiu salvar apenas um 5º lugar, se eu não me engano, na segunda bateria. Deixa eu ver aqui. Ele vai de segundo para sexto e não consegue evoluir, né? Faz um 5º lugar, não consegue. Acho que a primeira bateria ele sentiu bastante. Então, vamos dizer assim, a parte física contou, né? Com certeza a primeira bateria ele tem que buscar até o final, porque ele foi até o final para pegar o terceiro lugar ali, e o intervalo entre uma bateria e outra é muito pouco. Com certeza faltou um gásinho para ele na segunda bateria. Largou muito bem, cometeu o erro, perdeu o contato com o pelotão, até ele conseguir passar, se livrar, já era tarde, vamos dizer assim. Então, da 250 é isso daí. O Michael Rapp andou muito bem novamente, fez um 6º lugar na segunda bateria, 5º para Tom Vial, então tem que tirar um chapéu, fez 6º na geral, né, o Michael Rapp. Então foi uma etapa bem legal, bem bacana. Vamos dizer assim, que eu falei no começo, depois dos 20 minutos, na primeira bateria foi legal, mas depois na segunda bateria, os resultados se manteram ali, os pilotos nenhum conseguiu atacar mais o outro, foi só sobrevivência, vamos dizer assim. Então começa a ficar meio chato a prova, não tem disputa, né? E quer ver disputa o tempo inteiro. Então o resultado geral deu Hayden Ding em primeiro, Tom Vial em segundo, com terceiro, tava falando besteira ali dos resultados, e Kitchen em segundo e quarto. No campeonato, o Hayden Deegan já deu um grande passo, né? 58 pontos na frente de Yoshimoda e 79 pontos na frente de Tom Vial. Então ele já tem uma etapa na frente. Isso que eu ia falar. Agora que eu anotei, eu vi as anotações, a parte mais... Tomara que aconteça isso, que ele consiga lá ser campeão com 2 etapas de antecedência. Vai ser um pouco difícil, mas pode acontecer. Ou com uma etapa de antecedência. A última etapa ele andar de 450. Imagina que legal. Puta, ia ser da hora, hein? Ver o Hayden Deegan já bater de frente. Na minha opinião, seria um puta teste para ele na próxima temporada, já sentir a moto, correr com a moto, sentir o que ele precisa melhorar na moto para a próxima temporada. Então, seria bacana. Seria um bom treino, né? Agora, falando da 450, né, que foi as primeiras baterias que correram, né, após da TV, eles colocaram a primeira bateria, judiou mais ainda da 250, né, Hayden Deegan agradeceu. A 450 foram as primeiras baterias, então detonou muito mais a pista do que para as 250, deixou muito mais fofa, muito mais ondulações. Jet Lawrence, cara, ele já largou na frente, ele falou, aqui é com o pai, vamos dizer assim, né? A primeira bateria não sofreu muito ataque, o Plessinger tentou atacar um pouco no começo, depois pegou a parte física e foi perdendo o terreno. Na segunda bateria, Jorge Prado vai para cima, já ataca o começo, né? Até ia falar isso na 250, acabei esquecendo. Eu vi uma entrevista do Max Nagel, que foi vice-campeão mundial, então ele fala como que é correr na areia. Então eles correm na areia, as 2, 3 primeiras voltas é no 110%. Por quê? Porque aí você já abre uma diferença do pelotão, depois você diminui o ritmo e leva até o final. Então essa é a estratégia que eles usam para correr na Europa,
porque você largou mal, você fica preso no tráfego. Então, até você passar o tráfego e buscar esse piloto na frente, o cara já tá anos-luz na frente, né? E às vezes vai... então é essencial você fazer uma boa largada e o sprint nas primeiras voltas para você abrir esse pelotão, não ficar brigando com o piloto mais lento, que vai diminuir a velocidade e ter o ritmo de prova e vai te desgastar mais. Então, o Prado já sabendo disso, o Jett saiu na frente, ele foi com tudo no começo, foi 10 minutos de pura magia e emoção, né? Depois ele acabou cansando e caindo, né? Cometendo erro ali com o herdatário. Então, para o Jett foi 10 minutos de trabalho, né? Em ambas as baterias, depois ele só administrou, soube levar a moto, é super técnico, sem errar. É impressionante como esse cara anda preciso, sem erro, né? Parece que o cara nem cansa. É impressionante ver o Jett andando. Comete um errinho aqui, outro ali, mas é incrível ver como que ele tem velocidade, precisão, o foco dele, cara. Ele tem que tirar o chapéu para ele. Eu torço pro Toma, que eu tô igual o Jett, pra mim tá igual o Carmichael, né? Vence, você quer ver outro piloto vencer, na minha opinião é assim, não que eu não goste dele, é um puta piloto, puta profissional, mas a gente quer ver disputa, quer ver aquilo, né? Um passa aqui, o outro ali, e o Jett não tem jogado fácil os garotos, já largado na frente e administrado os resultados, né? A gente espera, eu quero ver ainda o Jett cair na primeira bateria, na primeira volta, nas primeiras voltas, ficar para trás e vir lá de trás tentar recuperar, né? Já na etapa de Hamilton, ele sofreu com isso, não conseguiu vencer, perdeu, vamos dizer assim, levou o overall ainda, se eu não me engano, não levou o overall, o Toma que ganhou, então, não, levou o overall ainda, mas não conseguiu um bom resultado, eu quero ver que aconteça isso para a gente ver outros pilotos vencerem, né? Diminuir um pouco essa autoconfiança do Jett aí, que tá incrível. Agora falando do pelotão de trás, né? Desculpe, mas do segundo, terceiro, quarto, quem andou muito foi seu irmão, Hunter Lawrence, assumiu a segunda posição, soube se administrar, não, segurar os ataques ali do Tomac, que veio na primeira bateria, passou o Plessinger, vamos dizer assim, ele falou que os 10 minutos finais ele sentiu mesmo, faltou, vamos dizer assim, mais ritmo, mais confiança, né? Lembrando agora, que eu vi aqui na anotação, Jett ainda estava doente, né? Imagina o cara andou tudo aquilo e ainda estava doente, né? Tava gripado, então imagina se o cara tivesse 110%, coitado dos outros. Então, Hunter, ainda o começo dele é muito parecido com o do Vial, do Toma, que às vezes o começo é um pouco lento, falta um pouco mais de explosão, é confiança com a moto, né? Andar um degrau acima da sua autoconfiança, né? Tem que andar na linha vermelha ali, o começo de prova, para pegar o ritmo, aí depois vai embora. Ele é tipo meio diesel, né? Vai aquecendo. Então, teve ótimos resultados, né? A Honda levou primeiro e segundo em ambas as baterias aí. O Toma, que na primeira saiu bem decepcionado, ele não conseguiu largar bem, largou, foi para cima, tentou atacar veio recuperando posições, né? Veio, tentou atacar o Hunter, mas pregou fisicamente, e ele fala que cansou, e as linhas dele não estavam tão certas, tão corretas, e realmente, não que ele faltou técnica, né? Mas o estilo do Toma que desgasta muito mais fisicamente. Ele não era tão preciso na areia, né? Na areia ele não era tão bom quanto os meninos, o Prado, o Hunter e o Jett, né? Na minha opinião, assim, ele desgastava mais energia, não conseguia fazer a moto fluir tanto. Não que ele não saiba andar ou outra coisa, né? Mas ele sempre se deu bem, na minha opinião, nas outras vezes, que o nível dos pilotos não era tão alto na areia, e a parte física ele detonava, né? Então agora ele tá jogando duro com a molecada ali, que a molecada tá aguentando a borrachada, né? Mesmo em algumas etapas aí, ele tem sofrido com as péssimas largadas, ele alavancar no resultado. Então, pro Toma que não deu, né? Péssimas largadas, brigou ali com o Jorge Prado, o Prado foi pro chão, segurou um pouco ele na primeira bateria, na segunda bateria herdou ali o resultado do Prado, que acabou caindo, então fez 2 terceiros, não é um péssimo resultado, mas no campeonato deu uma judiada dele. Quem na minha opinião andou muito bem
foi RJ Handfire. Na primeira bateria saiu de último, veio atacando, colou no final ali, não me lembro com quem ele estava disputando, acabou caindo na última volta, na penúltima volta. Na segunda bateria largou melhor, não tá em a velocidade do pelotão da frente, mas andou e andou muito bem, fez um sexto, acho que na segunda bateria, e um oitavo na primeira. Então, me chamou bastante atenção. Um quarto na segunda bateria, eu olhei aqui na minha colinha. Então, cara, tem que tirar o chapéu para ele. Quem também chamou atenção foi o Prado, questão de técnica, tudo, velocidade, largou bem, na segunda acabou caindo, teve ali o azar nas duas baterias, né? A primeira, a frente pega na areia, derruba ele, claro, o Tomac atacando ele ali, ele falou, pô, vou forçar um pouquinho mais para Tomac não passar por fora, acabou caindo. Na outra, se apavorou um pouco o retardatário, limpou a frente. É complicado, cara, que na areia você perde um pouquinho de equilíbrio, o pescocinho dobra um pouquinho, é caixão e vela preta. Então, não foi um péssimo resultado, mas foi um bom resultado pro Prado. O Plessinger andou e andou muito bem. Até na transmissão foi engraçado, né? Que na primeira bateria, se eu não me engano, o narrador fala, né? Pô, parece que aconteceu alguma coisa com o Plessinger, né? Que acabou o combustível dele, né? Daí o Bubba até comenta, né? A luz de falta de combustível já tá piscando faz horas, né? Tanto que ele quase dá uma cabeçada no guidão, dá pra ver que ele tá molengona, tanto que ele vai cruzar uma linha, ele cai, levanta, tá com um desgaste absurdo, né? Então, essa etapa judiou bastante dele. Acho que a técnica de andar na areia, ele não encaixar o quadril, as pernas, não é tão preciso quanto a do Prado e do Jet e do Hunter, eles são mais precisos, mais travados em cima da moto, parece, assim, mais colado na moto. O Plessinger é mais soltão, eles dobram mais o core, então é uma técnica diferente, é um status diferente para você andar, né? É um jeito diferente de você andar, você é mais preciso, firme na moto, na areia, você tá pronto para qualquer eventual... a moto calça, a traseira joga de lado, tá mais firme. Então, nesse sentido, o Plessinger parece meio molenga na moto, a moto dobra mais, então... ao mesmo tempo que ele não faz tanta força para andar, ao mesmo tempo faz força para segurar a moto, né? Educar a postura, tomar a linha certa, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, foi um pouco disso. É rápido, vai para cima. Vai ter bons resultados ainda esse ano. Então, da 450, os resultados foram repetidos, né? Jet primeiro, Hunter segundo, e Tomac terceiro. No campeonato, o Tomac tá 38 pontos atrás e seu irmão tá 43 pontos atrás. Então, a Honda, igual eu falei da Honda do Johnny O'Mara, eles querem fazer a moto 100% para, vamos dizer assim, que resultado top seria botar os dois primeiros pilotos, né, primeiro e segundo no campeonato no AMA, sem nenhum tombo, sem nenhum piloto ter saído do campeonato, disputa do campeonato por fratura, isso e aquilo, né? Então, isso seria um ótimo resultado, além do que o Jet não tem nada a ganho, né? Pode acontecer muita coisa, tombo, se machucar como ele se machucou na outra temporada e ficar de fora. Então, vamos dizer assim, o plano B da Honda é deixar a moto 100% pro Hunter e ele conseguir atingir seus 100% e brigar de igual para igual com o Tomac, que é ir botar a Honda primeiro e segundo, como foi nessa etapa. Então, pessoal, a etapa de Southwick foi isso. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. O Mundial de Motocross volta esse final de semana, se eu não me engano. Então, semana que vem já teremos o Fofocross do AMA e do Mundial. Também vou estar tentando trazer para vocês durante essa semana ainda sobre a Ducati, sobre a moto, como que ela o que os pilotos de teste acharam. Tem a matéria aí, mas não é preguiça, é falta de tempo. Agora que eu me aposentei, assumi o compromisso para treinar outro piloto, então 3 vezes a semana eu tô na pista treinando, eu também cuido da moto dele, então tá um pouco corrido, mas eu tô me ajustando, espero me organizar melhor, trazer esses materiais para vocês e deixar vocês informados aí de tudo que tá rolando no mundo duas rodas afora. Então, meu muito obrigado novamente, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, isso me ajuda e muito, ajuda a crescer o canal aí, e isso faz a gente
atingir mais pessoas, como eu falei, testar mais produtos, isso e aquilo, e nos fazer crescer mais ainda. Se vemos nas pistas, valeu!